sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Pai, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra produza o resultado para o qual ela está sendo pregada. Que todos os ouvintes da tua palavra sejam impactados, ó Deus, tanto aqueles que estão aqui conosco na igreja, como aqueles que estão através das redes sociais. Que esta palavra produza vida, 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 é o que eu te peço. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: e porei o meu espírito sobre vós. Este espírito que nós estamos falando dele é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o contexto da visão de Ezequiel, no capítulo 37, é uma visão que Deus dá a Ezequiel quando ele está no meio do povo que sofria o exílio. Aquele povo vivia preso em outras nações, no meio de outros povos, e a sua terra, Israel, estava deserta, e não havia mais naquela terra o povo de Deus. E o povo de Deus estava disperso, por causa do próprio pecado que o povo tinha cometido. Deus decide então punir aquelas pessoas com o exílio. E quando eles estavam longe, eles não tinham mais sabor na vida. Quando eles eram pedidos para que cantassem as canções de Israel, eles diziam nos salmos: como nós cantaremos as canções de Israel numa terra estranha? Então eles não tinham ânimo para cantar, eles não tinham ânimo para bater palma. Eles eram um povo, e são até hoje, de muita festa. Tudo para eles é motivo de festa. Eles gostam de celebrar. Você pode ver que a palavra de Deus tem várias celebrações que Deus recomenda para que o seu povo possa fazer. É um povo festivo. Mas quando eles estavam no exílio, eles não tinham o mesmo desejo, a mesma vontade de festejar. Eles não estavam mais animados, ou desânimo se abateu sobre a vida daquelas pessoas. Irmãos, se nós formos trazer para os nossos dias, era o povo de Deus que estava desanimado. E por que não nós podemos dizer que hoje muitas pessoas do povo de Deus estão como aquele povo de Israel, desanimados, sem vontade, sem ânimo para fazer as coisas? Tudo isso, irmão, é fruto dos problemas. Quando a pessoa está passando por um momento difícil, quando ela está passando por alguma dificuldade, o que acontece? Essas pessoas, elas às vezes acabam se abatendo, elas acabam se entristecendo. Nós temos um nome novo para o vale de ossos secos de Ezequiel. Hoje nós chamamos de depressão. A palavra depressão, ela tem um significado profundo. É um distúrbio que gera uma tristeza profunda, apatia, falta de motivação. Com isso vem medos que antes não existiam, perda ou aumento do apetite, vem insônia, sensação de vazio, ansiedade, que é aquilo: ai meu Deus, o que vai acontecer amanhã? A pessoa está ansiosa pelo amanhã. Ou angústia, ela fica angustiada pelo que aconteceu no passado. A tristeza fala do passado. Esquecimento. E começa a aparecer no corpo da pessoa sintomas como dores de barriga, pressão alta, má digestão, dores do corpo e tantas outras coisas que acontecem quando uma pessoa está sofrendo de depressão. A depressão
é aquela pessoa que ela está viva, mas ela não tem vontade de viver. É aquela pessoa que está viva, mas ela não tem vontade de comer. Ela está viva, mas ela não tem vontade de sair. Ela está viva, mas as coisas perderam o sabor para ela. Muitas pessoas, ao longo do tempo, falaram que depressão era doença de rico, mas hoje não. Hoje, a depressão, ela está em todas as camadas sociais. Muitas e muitas pessoas, hoje, neste momento, estão depressivas. É considerada, no tempo que nós estamos vivendo, a doença do século. O povo de Israel, se nós fôssemos traduzir para os dias de hoje, estava sofrendo de uma depressão profunda. Porque como eles estavam longe da terra deles, longe da casa deles, longe da comida deles, longe de tudo que eles construíram, eles achavam que nunca mais eles iam sair do cativeiro. Eles achavam que nunca mais eles iam deixar aquela situação. Só que veio a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, ela opera poderosamente. Por mais que você possa olhar para o seu estado, ou o estado de uma pessoa que você conhece e dizer como aquela pessoa era produtiva, como aquela pessoa fazia as coisas, e hoje ela já não faz mais nada. Hoje ela já não tem mais a mesma vontade. Irmãos, muitas pessoas, elas sofrem uma depressão depois de uma grande vitória. Às vezes a pessoa, ela lutou para conseguir uma coisa, muitos anos, e quando ela consegue, ela fica depressiva, ela fica triste, ela perde o ânimo. Por quê? Porque ela chegou no auge e ela acha que não vai ter mais nada para ela depois. Ela acha que ela não vai conseguir chegar no amanhã. E quando Deus pergunta para o profeta Ezequiel: poderão viver estes ossos? Parece que nós estamos acompanhando a cena. Um lugar cheio de cadáveres, só não, mas de ossos. Estava ali só um esqueleto. E era uma cena terrível, porque era muita gente morta. Como nós lemos e vimos aqui na ilustração, era muita gente. Então ele estava num vale cheio de ossos secos. Ou seja, aquelas pessoas já estavam naquele estado há muitos e muitos anos. Os historiadores acreditam que o cativeiro babilônico durou aproximadamente 70 anos. Pensa num povo que sofreu 70 anos. Pensa num povo que ficou depressivo 70 anos, angustiado 70 anos, ansioso 70 anos, uma vida de sofrimento. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor, recebi pessoas, eu conversei com pessoas, que a pessoa, a primeira frase que ela fala é: pastor, a minha vida é uma vida de sofrimento. Se um dia eu for feliz, eu vou duvidar. Muitas e muitas vezes eu ouvi essa frase. Porque aquelas pessoas do povo de Israel, elas comparavam o tempo que elas viviam no exílio com o tempo antigo que elas viveram lá em Jerusalém, lá em Israel. E aí, elas, naquele comparativo, elas sempre achavam que elas estavam perdendo. Elas sempre achavam que elas estavam longe do ideal. Irmãos, o principal foco da depressão é quando a pessoa, ela não consegue enxergar quem ela é. Ela não consegue enxergar de onde ela veio, o que ela está fazendo aqui e para onde ela vai. E quando ela perde o sentido, então ela fica numa tristeza profunda. Ela fica num vazio profundo. E aqui, diante dessa situação, quando você olha para a pessoa, e aquela pessoa já não tem mais ânimo para nada, e aquela pessoa já não tem mais uma direção, a princípio nós falamos: não tem mais jeito. Eu acredito que agora é só a morte. E muitas dessas pessoas acabam até tirando a própria vida. E nós temos muitas pessoas que nós conhecemos que têm feito isso nos nossos tempos. Porque elas acham que acabou. Elas acham que não tem mais algo futuro, que não tem mais algo pela frente.
Mas eu já te adianto que tem jeito sim e tem uma solução. E esta solução, irmão, não é com uma outra pessoa, é com algo que vem do céu sobre a vida da pessoa. Irmão, presta atenção numa coisa: só Deus tem o poder de levantar um homem que está caído. Só Deus tem o poder de levantar um exército que estava caído. Porque presta atenção, irmão, o nosso foco não é no homem, é em Deus. E aí, o próprio Deus perguntou para o profeta, voltando para o texto de Ezequiel 37, poderão viver estes ossos? E a pergunta de Deus continua: vocês acham que essas pessoas que estão desanimadas podem se animar novamente? Vocês acham que essas pessoas que estão vivendo este momento de tristeza, de angústia, de ansiedade, vocês acham que esta pessoa pode mudar? Será que ela pode? Aí a resposta do profeta foi uma resposta de alguém que respeita a soberania de Deus. Ele disse: tu o sabes, Senhor. Então, irmãos, aqui começa o entendimento. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Nós realmente, imagina, o profeta no meio daquele vale, ele não, o que queria fazer com aqueles ossos que estavam sequíssimos? Não tinha mais nenhuma pontinha de vida naqueles ossos, não tinha mais jeito. E quando chega neste momento onde nós não conseguimos mais, na minha trajetória de pastor, tem uma frase que quando eu escuto, eu fico falando: não tem mais jeito. Quando a mãe chega e fala: pastor, eu entreguei meu filho para Deus. Ou seja, ela já fez tudo por aquele filho e falou: olha, eu entreguei meu filho para Deus, porque ela já foi ao limite dela. Quando eu ouço isso de uma mãe, é porque ela já esgotou tudo que ela podia fazer por aquele menino ou por aquela menina. E quando ela diz: eu entreguei meu filho para Deus, é porque as forças dela estão acabando, ela já não tem mais o que fazer. E é neste momento, irmãos, que nós temos que dizer: Senhor, tu podes, tu sabes, tu és o Todo-Poderoso. Estão aqui esses ossos e o Senhor pode agir. Está aqui o fulano, o ciclano, está aqui a pessoa A, B ou C, todos os seus amigos que você se lembra, todos os seus familiares que você se lembra, e você vai orando por essas vidas, e você vai colocando essas vidas nas mãos de Deus, falando: Senhor, tu sabes, tu podes fazer, tu podes até ressuscitar, tu podes transformar, tu podes libertar, tu podes curar, tu podes restaurar, tu podes abrir a porta. Então aqui, irmãos, a nossa igreja, a nossa fé é que Deus pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso e é Ele que nós buscamos, e nós dizemos: Senhor, tu o sabes. E aí veio a palavra de Deus para o profeta, para que ele profetizasse, para que ele falasse do futuro. A profecia, ela fala de algo que ainda vai acontecer. Irmãos, diante daquele vale de ossos sequíssimos, o profeta teve que ter a coragem de conversar com os ossos secos. E é aqui que entra a fé na palavra de Deus. Então, se você crê naquilo que Deus fala, você faz aquilo que é a vontade de Deus. E fazendo aquilo que é a vontade de Deus, o resultado não vem de você, mas da vontade de Deus de te usar para realizar algo poderoso. Então, quando você olha e você não vê resultado, então você busca o resultado de Deus. E se Deus quiser realizar, Ele vai te usar e o resultado virá. Mas não busca, irmão, o resultado nas pessoas. Não busque nas pessoas. Não busque o resultado na pessoa A, B ou C. Mas busque o resultado em Deus. Busque o resultado no Senhor. Busque o resultado diante de Deus. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer? O nome do Senhor vai ser glorificado. E você não vai ser precipitado. Você não vai precipitar as coisas, mas você vai se submeter à vontade de Deus. E ele começou a profetizar. E quando ele vai profetizando, as coisas vão acontecendo, os ossos vão se juntando, os nervos vão aparecendo, a carne vai aparecendo, o músculo vai aparecendo, a pele apareceu e estava completo. O homem, mas só um boneco, não tinha vida. Irmãos, nós, sem o Espírito de Deus, somos bonecos na mão do inimigo. Nós, sem o Espírito de Deus,
vamos sair gritando atrás de um trio elétrico, como se nós não tivéssemos cérebro. Nós, sem o poder de Deus, vamos entrar num lugar escuro com luz rodando e vamos ficar balançando a nossa cabeça e vamos ficar fazendo coisas que desagradam a Deus. Nós, sem a presença de Deus, vamos entrar num boteco e beber toda a cachaça que tem naquele boteco, ou vamos lá gastar o nosso dinheiro que trabalhamos o mês inteiro para comprar essas porcarias que entorpecem o cérebro e botar dentro da geladeira em casa. Irmão, na tua geladeira não tem que ter bebida alcoólica, na tua geladeira tem que ter as coisas que glorificam o nome do Senhor, porque os seus filhos não devem ver esse tipo de coisa dentro da sua casa, os seus netos não devem ver, porque o álcool é a mãe de todas as drogas. É através do álcool que a pessoa entra na cocaína, é através do álcool que a pessoa entra nas coisas. A maioria das pessoas que são viciadas, elas começaram no álcool, elas começaram tomando um golinho, elas começaram de criança. Mas se na tua casa tiver aquilo que edifica, aquilo que constrói, você não vai formar bêbados, você não vai formar ébrios, mas você vai formar pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso, um exército que se coloca de pé. É isso que tem que ter na sua vida. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Tem muita gente que não gosta de mim porque eu detesto bebida alcoólica. Você quer ver eu ficar nervoso e falar de bebida? Porque isso destrói famílias, destrói a vida das pessoas. E isso, meus irmãos, nós temos que ver. Tem pessoas que estão nesse vale. Aí, irmão, quantas vezes nós recebemos pessoas, nós abraçamos pessoas, nós ajudamos pessoas, nós estendemos a mão para as pessoas, nós aconselhamos as pessoas, mas as pessoas, elas não querem dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Nós fazemos o trabalho, irmãos, nós fazemos o serviço, nós fazemos muita coisa, mas o que acontece? A pessoa precisa dar lugar para Deus, ela precisa deixar Deus agir na vida dela. Talvez você ache que isso é impossível, mas eu vou contar só uma história para vocês. Eu e o Wilson Roberto Carvalho Neves, que está ali, eu tinha um Fusca azul, meus irmãos, e a gente, era um sacrifício para fazer ele parar, puxar freio de mão, todas essas coisas. E nós tínhamos aqui em Taboazeiro, bem pertinho aqui da igreja, uns 10 minutos, o irmão, muito conhecido no bairro, o Bibinho. Ele era uma pessoa que ele trabalhava no supermercado, ele, assim, não era da igreja, saía de vez em quando, mas, como você sabe, essas pessoas que estão muito envolvidas com a bebida alcoólica, chega um momento que ela é acometida de cirrose, e na maioria das vezes ela perde o movimento para baixo das pernas. Então, ele, filho da irmã da igreja, a dona Ana, o irmão dele, Evandro, da igreja, as pessoas da igreja, e ele estava com esse problema. Ele paralisou daqui para baixo. E aí, nós fomos lá fazer uma visita, eu e o Wilson Roberto Carvalho Neves, que está ali. Oramos por ele e perguntamos para ele: Edmar, você quer ir no encontro? Aí ele falou: eu vou, mas só que eu não estou andando, eu não tenho força. Ele não tinha. Para ir no banheiro tinha que carregar, para tudo tinha que carregar, ele não ficava em pé. Aí, irmãos, nós paramos o Fusca lá para pegar ele, para levar para o encontro. Eu e o Wilson Roberto Carvalho Neves, mais o Evandro, o irmão dele, juntamos nele, o Carlito também, para colocar ele dentro do Fusca. Foi o maior sacrifício, e com o Beto dirigindo, claro, e eu ali no carona, e colocamos ele atrás. Irmãos, para tudo, para levar no banheiro, para levar no encontro, em todos os lugares, a gente carregava ele, porque ele não firmava. Se você colocasse ele em pé, ele caía. Tinha perdido o movimento das pernas, por causa da bebida alcoólica. E lá, nós, aquele trabalho todo do encontro, primeiro dia, a gente sabe que é aquele momento do Peniel, onde a gente leva as pessoas lá para cima, para poder receber a oração, e nós carregando ele lá no Jardim das Oliveiras, levava ele lá para cima, trazia ele para baixo. Só que quando chegou lá no segundo dia, no sábado, eu não sei o que aconteceu comigo naquele dia, até hoje eu não entendo. Eu falei assim, ó, a partir de hoje, ninguém mais vai carregar o Edmar. Ele está curado em nome de Jesus. Nenhum encontreiro vai pegar ele, vai carregar ele.
deixa ele aí. Irmãos, ele ficou lá em cima. Ficou sozinho lá em cima. E os irmãos falavam assim: meu Deus do céu, o pastor está louco, o pastor ficou doido. Largou, olha o pobre coitado, ele não foi nem comer, eles levaram a comida. E todo mundo tem medo de mim, então ninguém teve coragem de carregar ele. E ele, aí eu nem sei como é que ele foi lá para o alojamento, mas ele foi no outro dia de manhã. Ele subiu assim, arrastado, escorando, arrastando, foi. Irmãos, prestem atenção, no domingo, quando nós chegamos, ele falou para mim e para o Wilson Roberto Carvalho Neves, que está ali, falou assim: para o carro aqui embaixo, pastor. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu vou subir a pé. Irmãos, ele pegou a mochila, colocou nas costas e começou a subir. Nós vimos aquela cena que até hoje eu nunca esqueço. As pessoas, porque ele era muito conhecido, começaram a sair na janela. E começaram a ver, porque ele estava paralítico, e todo mundo viu, o morro inteiro ali de Taboazeiro. Foi o maior comentário, irmãos, do culto à noite, estava lotado o culto, bastante gente, todo mundo querendo ver o Edmar e tal. Aí, irmãos, até aqui, uma benção. Ele ficou uns 2 meses firme com a gente, indo com a Bíblia para a igreja, voltando. Aí o que aconteceu com ele? Voltou a beber. 1 semana, morreu. 1 semana, ele morreu. Porque assim, Deus deu a nova vida, mas ele foi lá e morreu. Parece um testemunho, mas para nós que vivemos o que nós vivemos com ele, foi um grande testemunho. Eu creio que se ele não tivesse voltado, ele estava vivo até hoje, para ser esse testemunho vivo que parou o bairro, muita gente. Só que tem um detalhe: no enterro dele teve mais gente do que no dia que ele chegou do encontro. E o Wilson Roberto Carvalho Neto está aqui. Falei mal da bebida, falei, olha o que a bebida dá. No outro dia estava todo mundo bebendo de novo. Não resolveu nada. Por que não resolveu, irmãos? Porque não tinha o Espírito de Deus. Vocês entendem? O que resolve, o que muda é a pessoa receber o Espírito Santo sobre a vida dela. Então, por isso que a palavra de Deus é assim, irmãos. Deus, ele pode curar, pode restaurar, como vocês viram a história do vale aqui. Todo mundo ficou bom, ficou com corpo, ficou com braço, ficou bom, mas não tinha o Espírito Santo? Não tinha o Espírito, não tinha a vida verdadeira. Deixa eu te falar uma coisa: a vida verdadeira está na presença de Deus em nós. Então, se você recebe esse Espírito Santo, você recebe a libertação. Se você recebe esse Espírito Santo, você não volta mais, porque esse Espírito Santo te segura, esse Espírito Santo trabalha em você. Mas se você não der lugar para Deus, se esse Espírito Santo não vier sobre a sua vida, vai acontecer como aconteceu com muitas e muitas pessoas que a gente vê. Agora, Deus pode reviver? Pode. Deus pode levantar? Pode. Mas e agora? Eu quero isso para a minha vida, irmãos. A história do povo de Israel mostra que eles foram um antes do cativeiro e o outro depois. Nunca mais eles foram para a idolatria. Nunca mais eles abandonaram a verdadeira fé. Porque eles aprenderam em 70 anos de cativeiro, 70 anos de sofrimento, que eles deveriam permanecer na presença de Deus. O que eu estou falando para vocês hoje aqui, irmãos, é que nós podemos evitar muita coisa na nossa vida se nós clamarmos a presença de Deus em nós, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós ouvimos isso hoje aqui, nós ouvimos, nós cantamos, nós adoramos. Então tudo que nós estamos fazendo neste culto, dirigido pelo Espírito Santo, é para nos mostrar que sim, porei em vós o meu Espírito e viverei, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso. Então é só com a presença do Espírito Santo que nós vamos permanecer. Sem a presença do Espírito Santo, se eu não busco a Deus, se eu não busco esse Espírito Santo para a minha vida, eu vou ser vazio, eu não vou conseguir segurar, eu não vou conseguir permanecer, eu não vou conseguir seguir adiante. Então hoje, a palavra que eu te dou é: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
para que você possa ser este exército de Deus em pé, para que as pessoas que estão depressivas, estão tristes, as pessoas que precisam de algo para poder se alegrar, como por exemplo as drogas. Não, irmão, nós não precisamos de droga nenhuma, nós precisamos do Espírito de Deus. É disso que nós precisamos. E quando você tem o Espírito de Deus, você se torna uma pessoa completa, cheia, preenchida, e não falta nada na sua vida. Eu poderia dizer para você que se você vier aqui 7 domingos, você vai ter vitória. Eu poderia dizer para você que se você desse 3 pulinhos com a perna direita, 4 com a esquerda, você ia ter vitória. Mas nada disso, irmão, preenche o vazio completo. Nada disso resolve. O que resolve é se você fala: Pai, me dê do teu Espírito. Esse Espírito que veio sobre a casa de Israel. E o Senhor prometeu isso. Ele prometeu. Ele disse que eu derramarei esse Espírito. Eu porei em vós o meu Espírito. Então eu quero repetir esta promessa. A Bíblia diz que aqueles que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Então nós acreditamos em Deus como Abraão creu. Então nós queremos, irmãos, eu quero para a minha vida este Espírito Santo. Eu peço que você também ore nesse sentido, pedindo: Senhor, me dá desta porção desse Espírito, me dá desta porção, desta segurança, desta certeza de que eu vou permanecer na tua presença, de que eu não vou me afastar nem para a direita nem para a esquerda, que eu vou fazer parte desse exército que vai ficar de pé. Eu tenho orado para que o Senhor levante um exército na terra, um exército que o busca, que o serve, não por aqueles momentos como eu contei aqui para vocês, que muitas pessoas até são curadas, até são libertas, mas ficam vazias por dentro, não tem o Espírito Santo. Então, irmão, eu faço o que a Bíblia diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então a palavra que eu dou para vocês é: sejam cheios do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, se coloquem de pé na unção do Espírito Santo, vivam para a glória de Deus do Espírito Santo. Se você pode ficar em pé, fique em pé no seu lugar agora. Levante as suas 2 mãos o mais alto que você puder. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Isso é rendição. É você dizer: Espírito Santo, venha